Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Estamos hoje com uma peregrina aqui de primeira viagem, de primeiro caminho, que foi feito com louvor, eu diria. Neuci Abiléu, querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo, Andréia, obrigada. Esperei tanto por esse momento e tanto quanto ir para o caminho, como passar também a partir do convite. E foi um momento muito esperado. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço pela tua inspiração e quem vai nos ouvir agora, eu tenho certeza que vai receber a informação, né, o relato de um caminho muito diferente, um caminho que eu acredito que seja inspiração para muitas pessoas, que a gente até estava comentando que qualquer um pode fazer o seu caminho, né, Neuci? Tem muitas formas da gente escolher como fazer o nosso caminho. Tem muito apoio que a gente pode solicitar, né? Tem muitos serviços oferecidos aos peregrinos. Então, uma coisa que eu venho divulgando desde sempre é justamente isso: qualquer um pode fazer o caminho e cada um tem as suas escolhas. E tem uma coisa que até a Adri Reis fala muito, que a gente pode dar dicas para as pessoas fazerem o seu caminho, mas o caminho não tem regras e cada um faz o seu caminho. E isso é o lindo dessa jornada. Então, minha querida, eu agradeço muito por você compartilhar com a gente agora a tua história e queria começar do começo, dizendo para o pessoal que a gente se conheceu, bom, via, né, online, redes e tal, mas pessoalmente, presencialmente, foi lá na vinícola Almagaliza, e em seguida, no mesmo ano, você realizou o teu primeiro Caminho de Santiago sozinha. Então, minha querida, te apresenta assim um pouquinho para o pessoal, para eles te conhecerem e nos conta como é que começou o sonho do Caminho de Santiago na tua vida. Então, eu sou moradora daqui de São Paulo, trabalhei na área da assistência social, em organização social, muito tempo, né, em alguns bairros daqui de São Paulo, e há 6 anos eu já tinha colocado na minha cabeça que eu iria fazer o Caminho de Santiago. Há 2 anos eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer 60 anos no caminho e isso virou nome do meu projeto. Adoro dar nome para as coisas, isso é coisa de quem é de humanas. Tudo dá nome, nome para projeto, nome para ação. E aí já virou um projeto na minha cabeça, 2 anos trabalhando, que eu ia fazer aniversário no caminho. Me desliguei da onde eu trabalhava em abril e já estava trabalhando essa questão do caminho, né, as informações, os grupos, mas lá atrás, bem lá atrás, começou quando eu assisti o filme O Caminho. Por incrível que pareça, não foi lendo o livro do Paulo Coelho. Tanto que eu nunca li um livro do Paulo Coelho, faço aqui essa revelação. Não li nenhum livro do Paulo Coelho, mas assisti o filme. O filme me motivou a fazer o caminho pela história daquele médico. Eu me identifiquei muito com a história daquele médico, com a história do filme. E mais do que o caminho em si, mas a história de percorrer aquele caminho daquela forma, que era o que eu já tinha dentro de mim, porque eu tenho uma ancestralidade espanhola, e aí eu queria trilhar esse caminho com as minhas ancestrais, né? Então, em 2 anos, eu fiquei participando de grupos, e aí nesses grupos, um dos grupos que são vários, né? Nossa, como tem grupo para você, para você receber as dicas. A princípio, eu achava que eu precisaria de mentoria individual, em grupo, isso, aquilo. Eu achei que eu não teria condições de fazer o caminho francês, até pela língua, isso, aquilo, e eu comecei pelo português.
Mas eu comecei a ver o caminho português, não me identificava com aquele caminho. E eu fui pedir uma opinião e a pessoa, não, começa pelo francês mesmo, começa por Lyon. E aí eu pensei assim, tá, Lyon, 300 e poucos quilômetros, eu acho que rola. E comecei a colocar isso dentro de mim, né, a gestar isso tudo. Mas, depois de um tempo, André, é tanta informação, começou a virar uma chavinha, tipo, eu não vou conseguir, porque, a mochila tem que ser assim, os quilos assado, é chip para lá, é tanta informação, que eu falei, eu tô me perdendo nisso tudo aqui, eu tô começando a ficar num lugar muito quadradinho e saindo de uma espontaneidade que eu gostaria de trilhar, uma coisa muito eu comigo, com as informações básicas. Aí que eu te achei, né? Procurando e vendo, e aí eu fui te seguindo, e aí a gente encontrei com você lá no Alma Galiza, e aquilo tudo me tocou muito. E aí que eu te convidei para ser minha madrinha, né? E numa mentoria muito gostosa, numa mentoria onde eu colocava o que eu precisava saber para você. E não eu tinha que me enquadrar no que as outras pessoas acham que é importante para fazer o caminho. E aí começou a dar certo. Aí o caminho começou a nascer novamente em mim. Ai, você não sabe a honra e a alegria que eu tenho de participar do teu caminho de alguma forma. E sabe que, assim, nas primeiras palestras que eu fiz, eu dizia assim: gente, é muito bom a gente se informar, mas informação demais também atordoa. Né? Então, isso é muito importante, né, Nel? Porque daqui a pouco a pessoa se informa e vai por uma via de olhar mais os obstáculos que podem surgir durante o caminho e a pessoa desiste, né? Então, eu penso muito na tua história por esse viés que teve essa superação na parte da preparação do planejamento, tipo, sim, é possível, e claro, durante o caminho, todo mundo tem uma superação, porque fazer um caminho não é fácil para ninguém, não é o dia a dia de ninguém, né? De uma forma geral. Mas eu acho muito inspiradora a tua história por isso. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho mais, assim, em detalhes para o pessoal, quais os pontos que você queria no teu caminho, né? Para que você pudesse realizar e que no fim, a meu ver, né, te acompanhei à distância, foi fácil de resolver, né, Nel? Não foi nenhum. Tinha albergue suficiente, né? Tinha infra suficiente, você não precisou caminhar exaustivamente todos os dias, deu para fazer um planejamento ok. Então, todas as dificuldades que eu achava que teria no caminho, ficou aqui na discussão dos grupos. E, na realidade, eu posso dizer que quase nada do que se discutia nos grupos, eu vivenciei lá. Então, assim, ao contrário, quando eu fui colocando as coisas que eu gostaria de saber para poder me preparar quando eu fosse, uma das coisas que mais pegava para mim era a questão do condicionamento físico, porque eu sou uma pessoa que não faço exercícios regulares, né? Eu sou uma pessoa que não venho disso assim, ao longo da minha vida, dos meus 60 anos, eu nunca fui uma pessoa que tive uma rotina. Começava Pilates, parava, comecei yoga, fiz um pouco de tudo, mas eu não tenho um corpo com condicionamento. Então, assim, eu sou uma pessoa que costuma andar, mas aqui na cidade de São Paulo você anda, vai, 4 quilômetros por dia, olhe lá. E eu subo o morro, desço o morro, mas assim, uma vez por ano, não é uma rotina na minha vida. Então, acho que era a condição que eu tinha mais medo, de virar o pé e acabar com o caminho, ou ter um problema no ciático por conta da mochila.
Tanto que a gente conversou bastante sobre essa questão de ter lá o transporte, de levar a mochila, e eu vi que é um lance muito tranquilo, muita gente faz, e eu não fiz. Eu perseverei, tipo, eu não vou mandar, porque eu fiz da mochila uma extensão do meu corpo. Aprendi para que serve tanta cordinha numa mochila, porque eu não imaginava que puxando aqui, puxando ali, ela vai e alinha nas suas costas direitinho, e aí lá ela é um complemento. Então ela foi um item que eu tinha muito medo, e que tranquilo, no primeiro dia eu falei, não, tranquilo, não vai ser o problema a mochila. Uma das coisas era a questão da língua. Eu não falo nada. Eu falo portunhol e não falo inglês, e era uma das coisas que a gente conversava mesmo. Ai, como que eu vou me comunicar, isso, aquilo. E, gente, hoje eu fico pensando como que eu consegui ficar tanto tempo com uma francesa e a gente se falando de tradutor, de mímica, de monossilabicamente, e tudo dá certo. Então, aquelas as dúvidas que a gente tem em questão de dinheiro, em questão da documentação, em questão de transporte, tudo isso, em pouco tempo, com uma pessoa que saiba te dar bem uma informação, você chega lá e aquilo tudo faz sentido, e tudo o demais não faz. Porque todo o medo que eu tinha, a insegurança, e uma das minhas madrinhas, que foi você, e foi a Deva, e foi mais duas pessoas, mas a Deva sempre me falava, que é uma pessoa que já fez mais de 7 vezes o caminho, olhe para o chão quando for caminhar, olhe para as pedras, se observe. Então, isso eu sempre lembrei ao longo do caminho, de olhar para mim, porque a gente aqui, né, na cidade, no dia a dia, a gente não se olha. E lá eu aprendi a me olhar, aprendi a ver qual era o momento de parar, porque se eu não cuidasse de mim, eu não ia conseguir ir adiante. E isso eu nunca fiz na minha vida. Então, falar sobre isso é falar sobre um presente. É um presente. Eu me descobri ao longo desse caminho de diferentes formas, né? E que a gente pode muito, tendo, como eu falo e repito, uma pessoa certa que vai te apoiar, que vai te encorajar e não vai te reter, não vai deixar você refém e dependente. Então, você precisa de informações básicas para poder fazer o seu caminho com independência e não depender de grupo, depender de pessoas. E isso, infelizmente, eu acho que é uma tendência muito grande das pessoas que trabalham com pessoas que vão para o caminho. Sabe que isso da exercitar autonomia, eu sempre penso que é muito bom a gente saber as ferramentas que a gente tem, inclusive em ferramentas de informação. E, por exemplo, transporte de mochila. Ah, você não usou? Que maravilha! Mas é bom saber que existe, porque nos dá uma tranquilidade e uma segurança. Então, eu acho que são coisas que depois, ok, eu tenho um leque de opções, eu tenho uma rede de proteção que qualquer coisa eu posso usar. Mas se não usar, né, se não precisar, ótimo. E acho que isso te fez se sentir mais segura, mais tranquila, né, Nel? Sim, inclusive assim, quando a gente tem um cartão de crédito, né, você tem a possibilidade de ter o seguro saúde daquele cartão. Eu fiquei muito insegura de, por exemplo, ir com esse seguro que tinha muito poucas possibilidades de atendimento nos lugares que eu estava, que eram lugares de interior, cidades pequenas, sítios pequenos. Eu não ia, eles iam ter que me levar
para a grande cidade para eu conseguir um atendimento. Então, eu optei em fazer um seguro de saúde com pessoas que estavam acostumadas a fazer o caminho, que iam me dar suporte e ir numa cidade próxima, num lugar próximo, para não atrapalhar o caminho. Tudo eu pensava assim, eu vou e eu não quero deixar de fazer esse caminho. Então, assim, se eu torcer o pé, eu tenho que ir com uma tala e eu vou com essa tala andando. Se eu tiver uma dor de barriga, eu quero um remédio, um atendimento online, porque no outro dia eu quero caminhar. Então, eu tinha esse propósito, que foi uma palavra que eu ouvi muito no caminho, né? A questão do propósito. Nem eu sabia que eu tinha um propósito tão forte. Porque ao sair daqui eu achava que era um sonho. E ao chegar lá eu sabia que eu tinha um propósito. A partir do momento que eu cheguei em León, que eu fui para o León, por puro medo de achar que eu não teria condições de fazer o caminho todo. Então eu fui para fazer de León para falar, será que eu dou para isso? Será que o meu corpo aguenta? E aí depois eu voltaria para fazer o completo. Então, quando eu cheguei em León, no outro dia que eu levantei e botei a mochila nas costas, parece que quando eu cheguei, não, mas no outro dia que eu botei a mochila, parece que aí já baixou a peregrina. Aí saí de noite, não tinha medo, não sabia direito para onde eu estava indo, me dei uma perdida, aí achei um pessoal, aí a partir do momento que eu achei um pessoal e entrei em algumas setas e comecei a entender a questão das setas, aí eu falei, eu nasci para isso. No primeiro dia, falei, não dói as costas, está tudo certo, eu nasci para isso. E fui, tem muita história ainda para contar desses 300 e poucos quilômetros, mas é impressionante quando você coloca a mochila e se coloca no caminho como ele se coloca para você. E eu achava que era um pouco piegas, sabe? Assim, a mesma coisa assim, eu sou vó. E aí eu escutava as pessoas falarem assim, nossa, ser vó é um amor assim diferente, é a melhor coisa do mundo. Eu achava, gente, é piegas. Não, é verdade, mais um pouco. A questão do caminho, transformo. A primeira pergunta que os outros falaram, transforma. Eu falei, transforma e eu continuo me transformando diariamente. Eu estou falando aqui, eu estou tremendo, eu estou emocionada. Se eu pudesse, eu pegava minha mochila e voltava amanhã lá de Saint-Jean e fazia devagarinho como eu me coloquei fazendo no máximo, era 10 por dia. No primeiro dia eu já fiz 10, falei, não, muito pouco. No outro dia 12, 15, 18, cheguei a fazer 28. Mas eu tô falando, a impressão que eu tô tremendo inteira quando eu começo a falar. Ai, Del, assim, a minha percepção, né, que né, te acompanhei no pré, no durante e no pós-caminho, e eu lembro de receber uns áudios teus que assim, ó, gente, você tava muito leve, muito inteira e muito aberta ao caminho. Esse foi o meu sentimento. Então, a impressão que eu tenho é que o teu caminho foi se abrindo, realmente, foi, né, te dando presentes e não que tenha sido, né, 100% maravilhoso e perfeito, os obstáculos estão no caminho e a gente às vezes enfrenta coisas que precisamos enfrentar, que não são fáceis, mas, nossa, menina, você desfrutou muito também. E essa tua história, que eu acho linda, da conexão, da tua família também com a Espanha. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Quero, eu só queria voltar um pouquinho na questão que eu estava em vários grupos e um dos grupos que eu estava tinha mais de 200 pessoas e chegou um momento que eu falei, não, agora o momento é meu. 2 pessoas eu triei dentro daquele grupo, a Sandra, uma escritora do Sul, Santa Catarina, a Lises, que eu creio que a Lises é do Rio de Janeiro, será? Aí eu acho que eu vou falar Lises, aí eu vou falar, poxa vida, você não sabia de onde eu era, eu acho que ela é do Rio. E você e a Deva,
né? Você do Sul, a Deva de São Paulo. De São Paulo, então, sou a Deva, que inclusive mora próxima de mim. Então, essas pessoas todas que eu estava, eu colhi para mim vocês quatro mulheres muito potentes, com diferentes realidades do caminho, com diferentes visões, mas com muita coisa em comum na questão de como ver o caminho e como eu fui acolhida por vocês. Então, essas 4 pessoas eu levei para o caminho como madrinhas do meu caminho, e essas 4, vocês 4, né, foram pessoas que quando eu tinha lá meus delírios, meus medos, minhas alegrias, minhas tristezas, eu falava com vocês e vocês me escutavam e a gente conversava um pouco se era normal isso mesmo. E essa coisa do caminho, gozado que hoje eu pensando assim, e o que teve de difícil? É difícil de lembrar. E eu sou uma pessoa virginiana, extremamente crítica, bem julgadora, e as coisas negativas são coisas que eu tenho muita facilidade de falar. E gozado que no caminho, se lembrar, gente, é tão pouquinho que eu tenho para falar das dificuldades que houve no caminho, e para mim parece que não tem nem muita importância. Falar que é cansativo, falar que dói, falar que você às vezes se sente sozinho, que você queria dividir aquele momento. Quem vai sozinha como eu, né? Dividir a sua solidão e a sua solitude com outra pessoa é chover no molhado, porque isso vai acontecer, mas passa tão rápido diante de tudo o que aquele caminho tem para te oferecer, que o que mais fica é tudo de bom que ficou. Então, algumas coisas assim foram muito fortes, justamente porque eu levei desde aqui de São Paulo para lá essa questão da ancestralidade, né? A minha parte materna é de Granada. Eu já fui para a Espanha fazer mochilão, e nem pensava assim, nem passou perto do caminho. Mas eu pensava, quando eu for, eu quero levar a minha avó, já falecida, a minha mãe, algumas pessoas que eu tenho aqui como muito importantes, né? E eu tinha, quando eu fui para Espanha em 2016, eu comi uma caçuela e trouxe uma almeja. E essa almeja eu guardei de 2016 até esse ano, porque ela ia ser a minha concha da ancestralidade que eu ia colocar na Cruz de Ferro. Então, eu levei comigo essa almeja que eu trouxe de lá, e como se fosse uma diáspora, assim, e depois eu devolvi. Então, elas o tempo todo estavam comigo. Eu pedia muito para elas estarem comigo, eu cantava para elas, eu cantava música para minha mãe, tanto que a minha playlist tem 5 músicas. Então, e uma das músicas era a música que a minha mãe cantava no tanque, então eu cantava muito aquela música e chorava, passei para vocês, porque ela me conectava. Então, eu escutei essa música o caminho inteiro e me dava muita força. E no momento que eu me sentia muito sozinha, porque tem momentos, tem muitos espaços, muitos lugares que você passa, que você vai ficar muito tempo sozinha. Só lá nos 100 últimos quilômetros, que aí aquilo já é uma debandada, né? Também aí já é uma procissão, uma romaria. Mas no começo você fica muito sozinho. E aí eu optei de ficar com elas, trazendo coisas que me lembrava, né? Foi triste, chorei, mas tudo isso eu encaro como positivo. Até a bolha que eu tive no pé foi positivo, porque assim eu aprendi a cuidar da bolha. Se eu não tivesse tido bolha, como que eu ia saber se a bolha dói, se dá para andar com bolha? Eu tive 2 bolhas só. E aí, ainda bem que eu tive, que agora eu sei como trata uma bolha.
É isso, né? Ver a vida como é que é o copo meio cheio ou meio vazio? Tudo é aprendizado nessa vida. Mas, Nel, você me fez lembrar que realmente, né, o caminho é um lugar de limpeza e de cura. Você viveu isso. Olha, já vou eu sou uma pessoa, por exemplo, o caminho é um caminho católico, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho religião, tenho uma dificuldade com a fé, com a espiritualidade, e era uma das coisas que as pessoas perguntam: ah, você está aqui por qual motivo? Então, era por mim, era para me encontrar minhas ancestrais. Eu não fui fechada, tipo, ai, não é isso, não é espiritual, isso, aquilo. Eu não vou em missa aqui em São Paulo, de jeito nenhum, ou em culto. Eu sou uma pessoa curiosa, mas lá eu fui todas as noites na missa do Peregrino, todas. Eu não faltei em nenhuma. E a missa do Sebreiro é o ponto alto da minha viagem, assim, é aquela missa do Sebreiro, onde é falado e disponibilizado uma mensagem bíblica. Toda a missa de peregrino fala muito sobre amor, sobre doação, em todas as línguas, deixada ali para cada pessoa ir lá e achar na sua língua e falar na sua língua. Isso eu nunca mais vou me esquecer. Foi tão profundo, tão importante estarmos ali, pessoas de todas as religiões, na parte de cima, junto com o padre que depois trocou de roupa e colocou uma roupa de frei e de sandália, deu uma pedrinha para cada um e deixou a gente tomar aquela igreja. Então, isso é muito sagrado, é muito ecumênico, é aquilo que eu acredito, é o amor que estava movendo todo mundo ali. Ele não perguntou qual a religião de cada um, e tanto que a palavra ali era uma palavra de amor, que poderia estar em qualquer lugar. Então, é, é impressionante quando você está aberto, quanto as coisas te tocam. E o quanto também eu acredito que a gente pode tocar os outros e o quanto a conexão de todos também transcende, né? Ai, gente, façam o caminho, né? O que que a gente vai dizer, né, Nel? Olha, gente, eu optei em minha primeira vez sozinha, até para sentir tudo isso. Algumas vezes, você conhece muita gente, você só não conhece, não tem jeito. Eu não vi ninguém, uma pessoa que não conversou com ninguém. Tem pessoas que conversam menos, outras conversam mais. Eu, pelo fato de não falar inglês, em algum momento, claro que isso faz com que você dê uma sobrada num jantar, né? Porque, claro, que a língua que eles vão escolher é a língua que todo mundo vai entender. O europeu, tirando algumas pessoas da França, que gozado, né? O francês, a pessoa que estava comigo não entendeu o inglês, mas o restante, todo mundo entendia. Então, claro, você sobra, né? Aí você quer se envolver mais, entender mais, então não tem jeito, não vai dar para fugir do inglês, vai ter que fazer o inglês em algum momento da sua vida, para não ficar dependendo, né, ou ficar muito solitário em algum momento. Mas é muito pouco. São mais nos movimentos mais coletivos, os jantares coletivos, isso, aquilo. Mas do restante, a palavra transformadora até se tornou muito pequena, porque esse processo foi acontecendo durante o caminho, e é verdade mesmo que quando vai findando o caminho, a gente vai ficando triste, é verdade. Eu falei, chegou nos 100 últimos quilômetros lá de Sarria, aí aquele mundaréu de gente, aí vai a gente vai sentindo assim, muito som, então aquele som de pássaro, do seu pé, das pedras, você já não vai escutando tanto. Aí já vai assim dando, eu falei, nossa, é verdade, é muita gente mesmo, e vai dando uma tristeza, assim, pelo tanto de gente e por estar findando.
Nos últimos 10 quilômetros, aí é uma derrocada, é uma tristeza ladeira abaixo. Nos meus últimos 5 quilômetros, eu andava tão devagar para não terminar, eu pensava assim, eu não acredito que daqui, sei lá, 1 hora acabou. Eu cheguei e todo aquele processo vai acabar. E eu hesitei em chegar na catedral e fui muito devagar, eu não queria chegar, mas ia ter que chegar. E gozado que eu achava que eu ia ficar muito, muito emocionada na frente da catedral. Eu fiquei, é lindo isso, aquilo, mas eu acho que é porque eu estava tão triste que tinha acabado, que eu não, assim, aquilo tinha um sentido para mim, mas eu queria mais, né? Eu queria continuar, mas aquela etapa tinha findado. E também foi importante lidar com essa tristeza toda e que é um ciclo e que tem que terminar. Lembrei muito do meu primeiro caminho, que eu também, nossa, me arrastei para chegar na catedral. Era uma tristeza e não era só eu que estava assim. Incrível. Verdade, porque assim, que em nenhum momento das minhas conversas ou de pessoas que eu fui ouvindo do grupo, as pessoas falavam assim, ai, que triste, acabou, isso, aquilo. Mas essa coisa que você falou, de arrastar, de a gente, todo mundo vai passando e você vai ficando. E é uma sensação de tipo assim, e agora? O que que eu faço? O que vai ser de mim sem esse caminho? Porque eu também, dos meus medos de quando eu saí para fazer o caminho foi dormir com muita gente. Aí eu via, falei, nossa, dormir com 30 num lugar que tem 180 pessoas, dormir num espaço que vai ter 30 beliches, 60 pessoas, não sei quantos quartos. E eu sou uma pessoa que eu tenho apneia e eu levei o respirador, né? Que eles chamam respirador e que aqui não, mas tudo bem, tá valendo e é uma coisa que acho que não muitas, mas algumas pessoas fazem uso disso, e aí tem que ter a tomada, dormir na parte de baixo, né? Alguns lugares até deixaram ficar poucos, 2 deixaram ficar sozinha, porque acharam que o barulho da maquininha, do CPAP, apesar de o meu modelo não fazer barulho, achava que poderia incomodar outras pessoas. E isso mais nos privados. Nos públicos, tranquilo. E gozado que o meu lugar predileto, aquele medo de ficar com um monte de gente, foi o meu lugar predileto. Eu preferia ficar com 60 pessoas do que ficar num quarto com 4. Que eu estava nesse quarto com 4, a história era pouca, a intimidade era maior. Então, essa questão de estar com muita gente, ali você tinha oportunidade de encontrar pessoas que você encontrava pelo caminho, como eu encontrei várias vezes, pessoas de vários lugares, várias nacionalidades. O meu predileto foram os municipais e os paroquiais. Os paroquiais são com os donativos, é ímpar. A relação que se tem, quanto mais gente, eu gostei, quanto maior o lugar, quanto mais pessoas, eu acho que mais à vontade eu ficava. E dependendo do lugar, quando eu voltei, eu comecei a perceber assim, nossa, eu vivi num colchão de, 90 por 1,80. Levei uma canga por orientação da Deva, daqui de São Paulo, de falar, olha, você amarra em cima do beliche, né? E aí ele vai fazer uma paredinha para você, e lá você pode se trocar, ficar à vontade. E lá eu fiz a minha morada. E aí eu ficava tão feliz quando eu entrava naquele cantinho, e aí eu podia descansar, podia passar minhas mensagens, podia me trocar, podia viver ali naquele pedacinho. Você vive com tão pouco, né? O mesmo sabonete que eu levei, que eu lavava a cabeça, eu tomava banho e lavava a roupa. E fazia questão, não usei máquina de lavar, nem secadora mesmo, porque o tempo ajudou, em nenhum momento, porque eu sou apaixonada por varal. E deixar aquelas roupas assim, ao vento, de frente para aquelas montanhas,
era outra imagem, que aqui você já não vê mais, né? Você mora em apartamento, qual a oportunidade que você tem de ver a sua roupa ali esvoaçando, né? Junto com a roupa de todo mundo. Sim. E tá lá suas calcinhas, a cueca, sem nenhum problema de tipo assim, nossa, que vergonha deixar lá minha calcinha, meu sutiã, Não, porque isso não tem problema nenhum, não faz sentido. Isso é a nossa vida, é a vida diária que faz com que a gente, infelizmente, coloque um monte de travas. E que no caminho você se destrava todo. E aí nada tem, um monte de coisa não tem importância. Um monte. E eu acho que o maior desafio, André, é você, quando volta, trazer isso para sua vida. Trazer de assim, nossa, eu posso mais com menos, eu posso estar mais com pessoas em espaços diversos, eu posso ser uma pessoa mais aberta para a espiritualidade, seja ela qual for, porque ali existe um amor onde você vai estar, você ter um propósito para as coisas. O caminho ele continua, para mim ele tem continuado diariamente. E ele me preparou até para notícias tristes de quando eu cheguei. Eu tive perdas quando eu cheguei. E tem uma que está a caminho. E até isso ele me fortaleceu. Ai, gente, quanta inspiração, né? Não, não, nem sei como te agradecer, querida, por abrir tanto assim o teu caminho, a tua experiência. Mas eu aproveito para te perguntar também, você falou do Sebreiro. Algum outro lugar te tocou, ou alguma outra pessoa, algum peregrino que você conheceu, algum hospitaleiro? Nossa, tem tantos. Então vamos lá. De hospitaleiro, conheci foi um hospitaleiro do São Miguel, ali em Hospital de Órbigo. Me chamou a atenção esse espaço, porque você pinta quadro, você pinta um quadro para deixar lá em agradecimento. Então, em vez de você escrever alguma coisa, você pinta e eles vão trocando esses quadros, né? E ele fica no espaço todo deles lá. E ele é uma pessoa da Venezuela e ele contou a história dele, além de cuidar da primeira quase bolha que eu tive. Não era uma bolha, mas ele cuidou e me ensinou a cuidar de bolha. Ele foi uma pessoa que ele acompanhou Sebastião Salgado no livro Gênesis, do lado Venezuela, Amazônia do lado Venezuela. E ele teve a bondade de contar toda essa história que ele acompanhou Sebastião Salgado, né? E foi naquele albergue que eu fiz 60 anos. Então, quando eu acordei com os meus 60 anos, tinha uma festinha de aniversário para mim. Tinha um bolinho, tinha uma velhinha, tinha presentinho, porque eu não falei que eu estava fazendo aniversário. Ah, Mas os dados do passaporte ficam lá na entrada. E aí, ah. quando eu acordei, que era às 7 horas da manhã, eles já me parabenizaram e fizeram uma festinha, e eu trouxe. Então, foi uma pessoa muito querida, muito, como você fala, muito querida, e muito cuidador, e ao mesmo tempo é uma pessoa que prima pela segurança do peregrino. Então, se tiver pessoas que se julgam um peregrino, que falam que são peregrinos, mas chega lá e fica na bagunça, bebe muito, assedia, ele protege, porque ele dorme no albergue. Ele dorme para proteger as pessoas de alguma coisa que tenha, né? Então, ele é uma pessoa muito dedicada. E fazer o meu aniversário nesse lugar, pintei um quadro, ficou lá, e foi bem especial. Ele era uma pessoa que eu gostaria de lembrar. Algumas pessoas que eu fui conhecendo no caminho. Então, um casal de americanos, que a gente se encontrou em diversos espaços, e nós nos conectamos muito e trocamos muito
sobre nossos filhos e sobre os motivos pelos quais a gente estava lá. De chegar a chorar, de chegar a trocar confidências, tudo pelo tradutor, claro. E depois, duas pessoas muito importantes, que é a Odile, que é uma francesa, que nós ficamos juntas 3 dias, muito juntas, e ela foi uma verdadeira companheira e a gente se comunica muito até hoje e a gente quer voltar a viajar juntas. E o senhor Belgique, que eu falo, a gente não sabe o nome dele, mas como ele é da Bélgica, então a gente fala senhor Belgique porque é um senhor que eu encontrei em vários espaços também. Ele deve ter na faixa de uns 75 anos, uma pessoa que tem problema numa perna, puxa muito essa perna, e ele fez o caminho, acho que era a 4ª vez que ele faz o caminho, e ele faz o caminho como uma necessidade de continuar vivendo. Tanto que ele é uma pessoa que quando ele comia coisas assim, muito doce, muito carboidrato, e você olhava e falava assim, nossa, mas que comida, que comida nada saudável. Mas ele estava ali para viver. Se ali ia ser, era a impressão que a gente tinha, o último caminho, o último momento, e ele tem família, ele falava com a mulher, falava com os netos. Quando eu encontrei lá em Santiago, ele estava machucado, ele tinha caído, tinha ido para o pronto-socorro e tinha voltado. No caminho do Cebreiro, ele foi um dos únicos que subiu com a mochila. Eu não, na subida do Cebreiro, foi o único lugar que eu despachei. Ele subiu. Então, ele era uma inspiração para todos e todas nós. E a gente se encontrou o caminho inteiro. Então, são essas pessoas, assim, que ainda, a Odília ainda eu levo muito, a gente se fala quase todos os dias, mas ele é uma inspiração. Olhar para ele, olhar para aquele corpo que simplesmente quer caminhar. Era uma inspiração. Eu olhava para ele, eu falava, não, se ele tá ali, eu não posso nem reclamar, gente. Olha aí, vamos aí, ó. Vida que segue, vamos embora. Isso aí, essas histórias nos dão muita força. Nel, tem mais alguma história, algum detalhe para a gente falar? Porque, assim, quero te perguntar, assim, para finalizar, a gente tem umas perguntinhas bate-bola, assim. Também gostaria de te perguntar teu conselho para quem está se ensaiando aí para fazer um primeiro caminho. Mas quero saber se você tem antes alguma outra história, alguma, né, outra lembrança para compartilhar com a gente. Eu acho que acho que seria essa última. Eu queria muito andar sozinha. Então as pessoas passavam, né? Aí você cumprimenta, vem caminho, vai indo, aí eu falei, eu ando devagar, e aí eu ia sempre ficando para trás. Eu geralmente assim, eu sou sempre, começo na frente, quando vejo estou lá no fundo. Então, eu ando devagar, paro, não sei o quê, tomo um paracetamol, tomo uma dipirona, porque quando o negócio começa a apertar muita dor, tomo um pouquinho. E aí, numa das subidas antes de chegar em El Acebo, numa montanha, estava lá no cume da montanha, andando, tipo assim, meio chapeuzinho vermelho, né? E aí, tô lá, sozinha, sentada, achando aquilo tudo maravilhoso, e aí chega uma pessoa. Gozado, como você não pensa que em algum momento, de repente, pode aparecer alguém. E essa pessoa veio chegando e fez uma pergunta meio estranha, tipo, que oração? Eu tô com fome, umas perguntas estranhas, e eu já fui olhando para os lados, eu falei, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou sumir, ninguém vai saber de mim, porque não tinha ninguém, nem para frente, nem para trás. E faltavam 2 quilômetros de pedra para descer, para chegar na cidadezinha lá embaixo. E aí ele perguntou as horas. Quando eu fui falar as horas para ele, ele veio para cima para ver junto comigo as horas no meu celular. Aí depois eu fiquei pensando, mas se ele tem celular, por que ele perguntou as horas para mim?
naquela hora me deu um instinto de sobrevivência, assim, eu fiquei com medo. Eu falei a hora e falei tchau e desci. E aí eu desci aqueles 2 quilômetros de muita pedra, desci andando, correndo e só pensando, eu não posso cair, eu não posso cair, era a única coisa que eu pensava. E pensava assim, né, que eu poderia ter me colocado em perigo de ter o tempo todo querer ficar sozinha, não pensar em alguma forma e se acontecesse. Então, isso me chamou a atenção e até dividi no grupo das madrinhas, de sempre ver uma cabeça ao fundo, ver uma cabeça lá atrás, não ficar num lugar você completamente sozinha. Então, isso me serviu, me deu um start e eu revi o jeito que eu estava caminhando. Então, essa era uma coisa que pegou para mim, essa questão de me preservar. E, Nel, então, para quem está se ensaiando para fazer seu primeiro caminho, principalmente, vamos falar, né, mulheres que querem ir sozinhas e tal, o que que você sugere? Porque também, né, não existe o momento perfeito para fazer o caminho, né? Então, o que que você diria, né, eu acho que eu já sei o que você vai dizer, mas o que que você diria para quem está faltando assim, o empurrãozinho final? Ah, empurrãozinho final, tenha madrinhas. Tem Adorei. algumas madrinhas, tenha pessoas de confiança que você vai poder sanar suas dúvidas antes de ir. Anote num caderninho tudo que você tem dúvida, como eu aprendi. Discuta isso com uma pessoa da sua confiança, né? Tem um grupo pequenino de apoio de pessoas que conhecem o caminho, se por acaso você tiver alguma dúvida, que podem te dar um suporte, né? E que você não vai ter que ficar esperando muito ou que seja muito impessoal. Às vezes você está num grupo tão grande que aí você é mais um número ali, né? Então, cria alguma coisa mais pessoal, que isso eu acho que dá bastante segurança. Outra coisa, quando você chega lá, eles dão lá um número de segurança que você pode ligar, tem aquele número sempre junto a você, tenha um chip com internet, que é muito importante, por mais que você esteja no caminho e tenha Wi-Fi, eu encontrei muita gente que não tinha internet e dependia o tempo inteiro do Wi-Fi do lugar que estava. Então, eu não fiquei onde você está, o caminho inteiro pega, né? Pega internet. Então, é importante você ter um chip seu que você, né, compra quando chega lá, tem 1000 formas aí de comprar. A pessoa com quem você vai conversar, com certeza vai dar as dicas todas, né? E para você ficar segura de onde você estiver, você poder chamar um táxi, poder pedir uma informação, eu acho isso super importante, ter os telefones da região lá, se você sofrer algum assédio, alguma coisa assim. E essa dica de você não ficar completamente sozinha, de você sempre estar num lugar assim que você sabe que lá na frente, mas se você der um berro, tem um apito, né, apitar, alguma coisa assim, porque assim, isso pode acontecer em qualquer lugar. Lá, aqui, em qualquer lugar que você for, o fato de você ser mulher coloca você também numa posição mais vulnerável, você é sozinha, mulher, então, são cuidados básicos que você tomaria em qualquer lugar, mas principalmente lá. Depois disso, eu vi as cabecinhas lá na frente, eu me sentia segura. Não precisa estar do meu lado, mas eu também não preciso estar tão isolada. E qual o teu próximo caminho? Já tem? Olha, tenho vários, tenho vários. Eu acho que assim, ó, uma coisa que eu aprendi é que eu quero caminhar, tanto que eu trouxe um, um, um azulejo e eu coloquei na porta da minha porta, né, na entrada da minha porta, na porta da minha porta, não, na entrada da minha porta, aqui vive uma peregrina, para eu não esquecer. Então tem várias coisas que me lembra, porque assim, eu me sinto agora uma peregrina.
Então, essa alma de você querer fazer o caminho. Então, não é a mesma coisa, você caminha aqui em São Paulo. Não é isso. É toda a energia que tem de um caminho, que pode ser aqui no Brasil, aqui no interior de São Paulo, na América Latina, em qualquer lugar, mas é a energia que o caminho vai trazer. Então, por mim, eu pegaria minha mochila, colocaria meia dúzia de roupa de novo lá e iria embora amanhã. Eu viveria disso. Eu acho que eu nasci para isso. Eu viveria de fazer caminho. Eu sou uma pessoa que moro sozinha, em partes, já sou aposentada, dou consultoria, então eu tenho poucas coisas que me impedem. Porém, no atual momento, eu tenho uma cachorra, uma filha de 4 patas, que o caminho eu vejo que me preparou, me fortaleceu por um problema de saúde que ela tem, grave, que é insuficiência renal, e faz com que ela dependa completamente de mim agora. Então, o meu caminho e a minha viagem vai ser esse caminho com ela, né? Até onde ela pode ir, até onde ela puder ir, a gente vai estar juntas. E aí, quando ela resolver que o caminho dela é em outro lugar, aí o meu caminho começa novamente. E ela que te levou muito para passear, né? Para você se preparar para esse caminho, né? Eu lembro que a gente Então, conversou, ai, né? Quanto você caminha e tal. Aí a tua caminhada é com a Tita, né? O teu exercício. ela é minha companheira, tanto que do caminho de São Roque, que você faz e leva as pessoas, ela fez, ela vai de novo, vai no limite dela, onde ela puder ir comigo, ela vai, e os próximos, assim, eu quero muito fazer o caminho da fé, e vou ser bem sincera, não tenho coragem de fazer sozinha. Aqui, não tenho. Eu sou uma pessoa, apesar de ter feito lá, eu sou medrosa para algumas coisas, e num espaço onde tem muita gente que não é do caminho, naquele caminho mais, como que eu posso falar, mais solitário, me dá medo, né? Então, eu teria medo, eu tenho medo. Então, eu quero fazer com outras pessoas. Eu e mais outra pessoa é tranquilo, eu não conseguiria fazer sozinho. Então, é um caminho, é o meu próximo caminho que eu quero fazer, mas eu quero fazer muitos. Quero fazer o português, eu quero fazer ele inteiro, o francês inteiro, de Saint-Jean. Eu acho que assim, os meus 60 anos está começando, o novo ciclo da minha vida está começando. Então, eu tenho muitos anos ainda para fazer muitos caminhos na minha vida, com muitas madrinhas. E padrinhos, né? Quem sabe aparece algum padrinho no caminho também. Ai, que lindo, peregrina. Nel, podemos ir para o bate-bola? Opa, vamos lá. Então, na mochila da peregrina, se tiver que escolher um item, assim, o primeiro item essencial, qual seria? Nossa, gente, que pergunta! Tudo que estava lá que eu não poderia viver sem, e foi essencial. Olha, tudo era, mas vou por uma coisa inusitada, vai, a canga. Fez toda a diferença na minha vida aquela canga. Aquela canga eu até, o único dia que eu dormi em cima, eu emprestei para a menina de baixo, a menina amou a canga, quase que não ia me devolver. Eu não deixaria de levar a canga, para poder ter um pouquinho de privacidade. Isso que eu estava pensando, canga igual a privacidade. É essa a importância da canga, né? Para ter um Muito legal. pouquinho, né? Isso, é bom, em algum momento você vai precisar. E ela facilita muito a sua vida. Uma trilha sonora para o caminho. Músicas da Galícia. Quando eu entrei na Galícia, que já é uma coisa que você fala, meu Deus, entrei na Galícia. E aí eu fui procurar músicas da Galícia para ir andando
Eu sugiro assim, coloque músicas da Galícia, porque aí parece que você realmente já entra de corpo e alma e numa parte muito importante do caminho. Um dia perfeito no caminho tem que ter. Ai, menina, cada pergunta difícil, hein, André? Peraí. Um dia Hum, perfeito no caminho. Eu acho, a palavra que veio foi compaixão, ó, gozado, com você. Então, assim, é bate-volta, é bate-bola, não é para eu ficar me explicando. mas eu Compaixão. amei, explica porque eu amei. Então, porque assim, no caminho vão aparecendo tantas dores, marcas, e quando você começa a se observar e se acolher e ter compaixão com tudo aquilo, o porquê que tudo aquilo aconteceu, e aquilo faz um sentido tão grande para a dor do seu pé, para a dor da sua perna, para aquela mancha roxa, para o que você está fazendo ali, que ela acolhe a sua dor e transforma aquilo numa situação que no dia a dia você pensa assim, ai, nossa, você tem que viver com dor, tem que saber lidar com frustração. Foram anos de terapia. Eu faço terapia desde os 15 anos de idade. Eu voltei de lá e me dei alta, porque tudo aquilo que eu vivi na terapia, e que eu gostaria de pôr no meu dia a dia, que eu não consegui, eu consegui colocar lá, eu consegui me acolher, consegui aceitar, consegui lidar com frustração, consegui conversar comigo. Então, olha, se você faz terapia, veja muito bem, porque no caminho você vai ter oportunidade de vivenciar tudo aquilo que você conversou por anos numa sala ou num note à distância com o seu ou sua terapeuta. Aí eu cheguei, eu me dei alta e ela tinha certeza que ia me dar. E eu me dei e eu falei, não, estou pronta agora para seguir, porque o meu caminho vai ser a minha terapia. Isso é forte, peregrina. Último bate-bola, então. Peregrinar é. Buscar o seu amor, buscar a si próprio. Nel, muito obrigada. De nada. Pura, pura inspiração, puro amor. Espero que vocês que estejam nos ouvindo também estejam recebendo tudo isso. Obrigada, peregrina. Olha, ai, ser chamada de peregrina, assim, vocês não sabem o quanto isso faz o coração da gente quase explodir. Realmente é um nome que faz todo sentido quando a gente se sente dessa forma. É muito grande, é muito grandioso. E não é assim, ai, tá, é lá em Santiago. Eu tenho certeza que se eu fizesse o caminho da fé, primeiro eu ia ter o mesmo sentimento. Então, eu fui buscar minha ancestralidade lá, mas eu vou buscar a mim em qualquer lugar que tenha um propósito e energia desse caminho. Então, eu só posso dizer, gente, faça, né? Ah, tá, eu não tenho dinheiro, faça aqui, tem N caminhos, que tem N pessoas, N grupos que pode auxiliar a gente, né? Então, eu só posso dizer para as pessoas, cada uma no seu tempo, e se receber esse chamado, como eu recebi, vai lá e faz. Não vai se arrepender de maneira nenhuma. Ai, beijo, querida. Obrigada. Obrigada a você, viu, André, pela oportunidade, viu? Beijão. E bons caminhos para todos nós. Opa, que assim seja.